a falar da farmacologia. Então, a farmacologia é basicamente tudo que estuda aquilo que é fármaco, né? Então, se for virar medicação ou não, independente disso, a farmacologia vai estudar. E, basicamente, né, dentro da farmacologia, a gente tem alguns conceitos. Então, a gente está vendo aqui na tela que a farmacologia vai ser a ciência que estuda os fármacos e tudo que a gente viu, né, um pouquinho até agora, que é risco e benefício dos medicamentos que a gente vai utilizar. Para um minutinho. Pronto, bem. Então, para a gente conceituar algumas coisas, a gente tem que saber o que significa cada coisa. Então, o estudo dos fármacos, quando a gente fala estudo, não necessariamente quer dizer ler o estudo, a coisa, né? A gente está falando de... Obrigado, mãe. A gente está falando de qual que é a fonte, né, da qual veio essa substância, qual que é a solubilidade, a absorção, o destino final no corpo, né, no organismo. Se o meu mecanismo de ação ele é feito através de chave, fechadura, como se fosse uma enzima, se ele acelera, se ele diminui, qual que é o efeito dessa medicação no meu corpo, e os efeitos não só os benéficos, mas quais são as reações adversas, né, as chamadas de RAM, reação adversa medicamentosa, quais são elas e o porquê elas acontecem. Então, a gente não vai, claro, nunca na vida, né, ter o domínio de todos os fármacos, mas é muito importante que aqueles fármacos que a gente trabalha no dia a dia, a gente conheça bem. E assim, não adianta eu tentar fazer aqui com que vocês decorem uma lista de, sei lá, 800 medicamentos, com cada uma, né, dessas fontes, solubilidade, absorção, destino no organismo. Não adianta eu tentar fazer com que vocês guardem essas informações se não fizer sentido. É por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem essa tabela, né? Vocês estão construindo uma tabela que vai ajudar vocês no futuro a também construir o raciocínio de como estudar os fármacos, as medicações, tudo aquilo que vocês utilizarem, tá? Dentro da sua esfera profissional. Trabalho sei lá, trabalho na ortopedia. Na ortopedia tem muito remédio para dor, né? Remédio muito fortíssimos para dor, para inflamação. Existem medicações anti-inflamatórias super potentes, eu tenho anticoagulantes, enfim. Tudo isso é o estudo do fármaco. Então, o que é que você vai estudar dentro do seu local de trabalho vai ser o estudo daquele fármaco. E onde é que você encontra essa informação? Sempre na bula da medicação, né? Se não houver bula da medicação disponível ali no seu posto de enfermagem, na sua UBS, por exemplo, você pode solicitar e a coisa mais simples do mundo é você pegar o seu celular e pesquisar na internet, tá bom? Mas o que é fármaco, né? Fármaco, ele vem do grego pharmakon. Nossa, super, super criativo. Parabéns, portugueses. Então, o fármaco é o remédio. A gente hoje não chama aquilo que costumeiramente nós usamos como medicação como remédio. Por quê? Muita coisa pode ser remédio, né? Por exemplo, remédio para o cansaço é dormir. Remédio para a sua fome é a comida. O remédio para a sua tristeza é a alegria. Enfim. Então, esse fármaco, ele vai ser geralmente uma substância, geralmente não, ele vai ser sempre uma substância química, né? E ele nunca cria uma função nova. A gente já viu isso naquela cartilha, né, sobre medicações. Ele nunca vai criar uma função nova, mas geralmente ele vai alterar essa função fisiológica que já existe, tá? E o medicamento, olha só, aqui acaba entrando, né, o medicamentum como remédio também. Então,
a gente vai usar o medicamento como fonte de benefícios para tratar alguma coisa, né? Eu posso ter um fármaco, por exemplo, a fosfetanolamina, né, que foi dita como cura do câncer alguns anos atrás, e hoje ela já é descartada como medicamento, ou seja, ela é um fármaco não medicamentoso, né? Hoje a gente tem muitos fármacos medicamentosos. Vocês têm feito a tabela em cima disso e têm feito muito bem, né? Parabéns a todos vocês que têm feito as tabelas. Estão ficando muito legais e vocês vão completar essa tabela com mais algumas informações, tá? Droga, né? Na verdade, essa é uma palavra de origem inglesa, né, do drug, que vai ser o remédio, o medicamento. Então, vai ser qualquer coisa, né? Não precisa ser um fármaco especificamente, porque o fármaco ele vai ser aquela estrutura química conhecida. Então, antigamente não se conhecia exatamente a estrutura química da maconha, por exemplo, mas já se sabia que ela era uma droga que afetava o sistema nervoso. Não sabia como é que ela era, não, como ela entrava no organismo e fazia as ações dela. Você podia comer, você podia fumar. Aliás, você pode comer, você pode fumar, mas por favor, não coma, não fume a maconha, que não faz bem para você e nem para sua ficha corrida, digamos. Então, antes de se conhecer a forma química da maconha, ela era tida como droga e não como medicação, né? Só um minutinho, pessoal. Deixa só eu silenciar aqui. Bom, então, no nosso estudo da farmacologia, a gente tem que estudar a farmacodinâmica. A farmacodinâmica envolve tudo que for o mecanismo de ação, né? Como é que essa droga vai interagir com o alvo dela. Então, se eu quero um remédio para dor, se eu quero um medicamento, um fármaco para dor, como que é a farmacodinâmica desse fármaco, né, dessa substância, e como é que ela vai agir? Ela vai agir alterando a função para mais ou para menos? O que que ela faz no sítio de ligação, né? A farmacocinética, ela vai estudar tudo que for relacionado ao processo metabólico. Então, nós estamos falando aqui desde a entrada, né, como é que ela entra no organismo, até a excreção. Então, nesse meio tempo, você passa pela absorção, pela ação, e finalmente, né, pelo efeito da droga, que vai culminar depois disso em metabólitos que vão ser eliminados, seja onde for, fezes, urina, suor, lágrimas, saliva, né, enfim, caquinha de nariz, cera de ouvido, qualquer coisa que o seu corpo maravilhoso, esses fluidos incríveis que você produz todos os dias, e aposto que vocês se orgulham muito desses fluidos, mesmo com o medicamento, né? Eu sei que quando preciso tomar benzetacil, por exemplo, o meu suor cheira a benzetacil, e é uma coisa assim fantástica. Esses termos aqui que aparecem como farmacologia pré e clínica, nada mais são do que quando é que né, que fase de estudo está o meu fármaco, o meu medicamento. Se eu, por exemplo, a nova vacina do coronavírus, né, que fase vocês acham que ela está hoje? Vamos falar a nível de Estados Unidos, né, que a gente conhece bastante as fontes. A Rússia diz uma coisa, mas eu não acredito muito. Onde vocês acham que está, que fase que está a farmacologia da vacina do Covid? Legal. Que tipo de teste? Está no pré-clínico? Está no clínico?
No Então, a Rússia diz que está na fase clínica do desenvolvimento, mas a maioria ainda está no pré-clínico, né? Não foi divulgado nenhum dado, a não ser que eu esteja atrasado, vocês, por favor, me corrijam, com fontes confiáveis, que ainda temos os testes, já está sendo testado em São Paulo. Então, estamos na fase clínica, né? Depois me manda aí a reportagem para eu dar uma olhada. Então, estando na fase clínica, nós já temos testes com os seres humanos, né? Então, tem que ser sempre 3 tipos, né? O sadio, aliás, 2 tipos, né? O sadio e o doente. O doente da doença específica que você está tentando tratar e o sadio, que é aquele que não deve apresentar, por exemplo, na vacina, nenhum sintoma depois da vacinação. Então, a farmacognósia, que é gnose é sempre o conhecimento, né? Que, na verdade, esse é quando a gente vai caçar as coisas, né? Vamos atrás das fontes das substâncias químicas. Então, da onde é que eu tiro aquele tipo de substância? Qual que é a minha fonte principal de daquele fármaco específico? Uma coisa muito interessante é que por exemplo, o Tramal, né, ele tem fontes opiáceas, né? E existem muitos medicamentos que são opiáceos ainda, que na verdade opiáceo quer dizer que vem do ópio. Então, o ópio é uma flor, né, uma planta, na verdade, que vem, desculpa, falando besteira. A papoula produz o ópio, né, que é você tirando o óleo da papoula, você produz um pó, né, o óleo, depois a essência, depois o pó, que cria o ópio. Esse ópio, na verdade, ele sempre foi utilizado como uma droga potentíssima. Então, se você for ler lá a Guerra do Ópio, né, é uma história muito interessante, onde os ingleses, para acabar com o comércio e o crescimento chinês, introduziram o ópio, né, tanto na China quanto no Japão, e tentaram destruir a economia. E, cara, eles fizeram um ótimo trabalho, né? A partir do momento que você tem uma pessoa viciada em ópio, ela não serve mais para nada, né? A última chance que ela tem, pelo menos naquela época, era morrer viciada em ópio, porque ele cria uma dependência fortíssima, né? Psicológica, depois química e depois física. Então, se você tira a droga, se a pessoa fica muito tempo sem a droga, a pessoa cria uma dependência fisiológica e acaba morrendo sem a droga. Então, esse ópio, por exemplo, né, a gente ainda utiliza ele em muitos medicamentos na enfermagem, e ele vem de uma florzinha chamada papoula, né? É muito interessante a história se vocês tiverem curiosidade de estudar. Então, farmacoterapia, pessoal, ela vem muito falando, né, de uma coisa assim antiga que vem sendo resgatada hoje em dia, que é quando você conversa com um farmacêutico sobre o que aquela droga faz e quais são os riscos, os benefícios e o porquê eu deveria ou não usar aquela droga. Hoje eu recebi uma mensagem da farmácia dizendo assim: chegou o ivermectina. Eu só respondi assim: não use para tratar Covid-19, porque só pode ter sido isso, porque me avisaram, ou eu tô com verme e não sei, né? Mas quando a gente conversa com quem entende do medicamento, né, de tudo isso que a gente está falando, de core salteado, a, o uso dele fica muito mais seguro, né, tanto em relação às doses quanto em relação a horários e frequência, né, toda a posologia que a gente está precisando. Em relação à fitoterapia, eu acho que vocês devem conhecer muito bem, né, é uma coisa bastante difundida e é uma coisa que foi bastante desacreditada no início do século XX para o XXI, porque né, dizia-se que as plantas não podem curar nada se não for tirada a sua essência. Mas, na verdade, a essência sempre esteve na planta, né? A fitoterapia funciona, o que não funciona é a homeopatia. São coisas
bastante diferentes. Então, usar um fármaco como vegetal, ele não necessariamente quer dizer que você tem que comer 2 toneladas daquele vegetal para tirar a essência, né? Pode-se utilizar a planta bruta para extrair a essência de forma artesanal, e aí você tem uma fitoterapia, ou então você tem uma fitoterapia industrial que é muito mais natural, né? Ela tem muito menos recipientes, conservantes, agride muito menos tanto o seu corpo quanto a natureza, né? Farmacotécnica, então, técnica, né? Farmacotécnica, técnica de como é que você vai fazer o preparo, conservação de cada tipo de forma farmacêutica. Então, vocês lembram das formas farmacêuticas, ou seja, as apresentações que nós temos de cada medicamento? Digam aí, quais vocês lembram? Cápsula, pílula, xarope, efervescente, também entra. Deu branco. Comprimido, comprimido revestido, líquido, injetável, solução, o que mais? Emplastro, o que mais? Chá, infusão, o que mais? Vamos, gente. Inalatório, muito bom. O que mais? Adesivo. Então a gente conhece bastante, né? Então a farmacotécnica vai justamente cuidar de como é que cada uma dessas formas, né, farmacêuticas, vai ter que ser preparada para chegar ao estágio final, de você ter que, por exemplo, você poder, por exemplo, ter uma dipirona tanto injetável quanto via oral, as duas na mesma concentração, fazendo, claro, um efeito bem diferente quando utilizado em vias diferentes. A farmacoepidemiologia ela vai estudar então é o estudo das reações adversas medicamentosas, né, e quanto é que custa para a população esse medicamento e qual que é o risco e benefício do uso desse medicamento para uma população em geral. Então, geralmente essa farmacoepidemiologia ela está muito ligada àquelas pessoas que utilizam a droga de uma forma, né? Estou falando droga aqui como forma de medicamento, né? Utilizam o medicamento da forma correta. Então, vamos lá. Ivermectina serve para tratar COVID. Ainda não se está provado que isso é verdade. Então, a gente vai estudar as duas vertentes. As pessoas que usam ivermectina para tratar verme, com certeza, né, já mais do que provado que tem um efeito muito bom contra vários tipos de verme. A gente vai ver no futuro as pessoas que vão ter problema por tratar a COVID-19 com ivermectina, né? A diarreia provavelmente vai ser uma das variáveis favoritas dos pesquisadores. Ou então, por exemplo, o estudo dos medicamentos para câncer, né? Para as neoplasias, seja via oral, seja injetável, nucleídeos, todas essas formas. A farmacovigilância, então, vai se concentrar justamente no controle de todo o processo industrial, né, de cada tipo de forma medicamentosa. Então, além disso, né, a própria distribuição dentro da rede de farmácias, se vai para uma farmácia pública, se vai ser um genérico, se vai ser algum tipo de laboratório, qual é a validade dessa medicação, por que a medicação foi vendida ou está nas prateleiras fora de validade, ou então existe uma forma daquela medicação que não é autorizada no Brasil, ela está à venda numa certa farmácia. Isso é papel da farmacovigilância investigar, tá? 10 minutinhos a gente acaba o tempo e volta para outro, tá?
Vamos continuar. Então, aqui a gente já está começando a entrar na esfera da farmacocinética, né? A primeira coisa que a gente faz é, avaliar, né? Então, estudar a absorção. Mas, pessoal, para ter absorção, precisa passar por que tipo de, de, de sistema? Qual o nosso sistema no qual essa droga precisa passar para ser absorvido? Tem pelo menos 2 exemplos aí que são fáceis para a gente lembrar. Vocês conseguem imaginar quais? Digestório? Digestório, perfeito. E o outro? Respiratório? Respiratório, muito bom. Então tem 3. Circulatório? Não, Ai, meu Deus. Endócrino? não. Não. É o maior órgão do nosso corpo. Gente, qual que é o maior órgão do nosso corpo? Pessoal? Caiu? Pessoal? A pele. Então, Josiel, perfeito. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Então, o que quer dizer absorção? Quer dizer que esse medicamento passou de uma esfera externa para uma esfera interna. Então, quais são as partes externas ao nosso corpo? O que está ao redor de mim agora, por exemplo, é o meu exterior. Dentro do meu tubo digestivo é o meu exterior. Dentro do meu tubo inalatório é o meu exterior. Entenderam? Então, essas 3 vias nós podemos ter absorção. A gente não consegue utilizar, por exemplo, o salompas adesivo na nossa pele, não conseguimos utilizar adesivo anticoncepcional, né? Todos esses medicamentos, eles têm que ser absorvidos pela pele, né? Um inalador tem que ser utilizado via respiratória para que seja absorvido nos pulmões. Um comprimido tem que ser digerido para que seja absorvido no intestino. Então, todas essas vias exigem algum grau de absorção. E a absorção quer dizer que vai passar para a parte interna, ou seja, vai passar para a circulação. Então, quando eu falo de sistema circulatório via intravenosa, eu tenho ou não absorção? Eu acho que não, né? Porque é injetado diretamente na corrente sanguínea. Perfeitamente. Então, a gente não tem absorção de fármaco quando ele é injetado diretamente na corrente sanguínea. Intramuscular, subcutânea, intradérmica, sim, existe a absorção, porque não foi colocado, apesar de ter sido colocado dentro do corpo, olha só, ele ainda precisa ser absorvido através das camadas de tecidos. Então, essa parte da absorção a gente só não tem na via intravenosa, beleza? Quando a gente fala de biodisponibilidade, é o quanto chega daquela droga para determinado tecido depois da absorção. E, digamos, eu tenho lá vamos colocar gente, deu um branco agora. A injeção que eu acabei de falar. Vixe, tá difícil hoje. Enfim, uma medicação intramuscular, né, bem potente, Bezetacil? a bezetacil, obrigado. Então, a bezetacil, qual que é a biodisponibilidade dela? Essa biodisponibilidade vai depender, né, da minha camada muscular e quanto que dessa medicação vai atingir, de acordo com o tempo, o local de ação dela, tá? Então, ele pode chegar... Então, a biodisponibilidade, na verdade, é um gráfico, né?
E eu preciso saber exatamente quanto daquela medicação eu vou colocar cada vez que eu for aplicar, cada vez que eu for administrar naquela pessoa, porque se eu aplicar uma dose muito alta, eu posso causar uma overdose. Se eu colocar uma dose muito baixa, eu posso causar zero efeito, ou efeito baixo, que não é o ideal. Tá? Então, entender a biodisponibilidade é entender o quanto seu paciente precisa daquela droga específica. Tá? Bioequivalência, quando eu digo que dois produtos diferentes têm a mesma ação, né? Independente aí, independente não, desculpa, dependente do princípio ativo, dose, via de administração, eles vão causar, né, a mesma ação naquele sistema. Digamos assim, um paracetamol e uma dipirona. Será que tem o mesmo efeito? Será que tem efeito diferente? Quais será que são as variações do paracetamol? Será que o paracetamol tem muitos bioequivalentes? Então, será que... Lembra que eu falei na primeira aula que muitas das drogas, elas imitam alguns dos nossos hormônios, por exemplo? Tomar levotiroxina é um exemplo clássico, né? Eu tomo levotiroxina para regular regular a tireoide. Então, a bioequivalência da levotiroxina, ela está equivalente à tiroxina, né? Então, mas ela não é tiroxina, ela é bioequivalente, ela imita o nosso hormônio. Então, distribuição, né? Como é que esse fármaco ele é distribuído pelo corpo, se ele se armazena, né? Se ele fica retido mais em algum tecido ou não. Por exemplo, alguns diuréticos eles causam problemas renais porque eles se alojam muito, eles têm muito tropismo, né? Vocês já ouviram essa palavra? Muito tropismo pelo tecido renal. E aí eles acabam se armazenando lá e você não pode ter grandes doses porque você pode afetar o rim dessa pessoa. Algumas drogas, elas têm tropismo pelos músculos, né? Principalmente os músculos do coração. Então, essa droga também não pode ser utilizada em grandes doses porque ela pode lesar algum músculo. Então, isso é a distribuição. Vocês podem me parar a qualquer momento que eu respondo perguntas, tá? Ainda estamos no mesmo esquema. Então, como é que esse fármaco vai sair? Por onde ele vai sair? Já falei da benzetacil aqui, que ela sai, às vezes, pelos meus poros, né? Parece que a via de eliminação preferida do meu corpo para benzetacil é o suor. Mas se ele sai pela urina, se ele sai pelas fezes, é o que a gente vai chamar de excreção ou eliminação, né? Eu posso ter tanto a forma inalterada, né, daquela droga, porque eu ou tomei demais, ou a dose está errada, ou o meu corpo não tem capacidade de processar toda aquela droga, e aí eu acabo excretando aquela medicação de forma intacta. Ou então os metabólitos, né, daquele fármaco. A maioria dos fármacos via oral, eles têm que passar pelo intestino, depois pelo fígado para ser processado, e aí sim virar uma forma ativa. Então a gente sempre vai ter os metabólitos da via oral sendo excretados, a não ser que, sei lá, você tome muito comprimido desse e aí ele sai nas fezes inteiro, né? Eu acho bem improvável, eu espero que ninguém faça isso. Mas é um caso de excesso de medicação que pode sair nas fezes, tá? Meia-vida é o que se diz sobre quanto tempo demora para aquela medicação atingir metade da concentração inicial. Então, aqui no exemplo, eu tenho um fármaco de 100 microgramas, depois de 45 minutos ele passa